Vamos ler de forma responsiva João 1 ao 14. Eu lerei os 5 para os irmãos me ajudem com os pares. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar pela mensagem. Pedir o Everton que faça oração por nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais uma vez, Pai. Temos o privilégio de ouvir e aprender a tua palavra, Deus. E peço ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito esteja usando a tua palavra, que através das tuas palavras, Senhor, possa alcançar os nossos corações e que nós possamos adquirir mais conhecimento da tua palavra, para que possamos aplicar e viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Amém. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, semana passada nós iniciamos os estudos aqui no Evangelho de João. A gente estava olhando o contexto, os principais temas, a teologia, essas coisas todas. Em João, nós ficamos apenas no versículo 1 na semana passada, porque o tema de João é esse: Jesus é Deus. Ponto final. Enquanto Mateus queria mostrar Jesus como rei, Marcos queria mostrar Jesus como servo, Lucas queria mostrar Jesus como um homem perfeito, João veio com uma proposta nova, diferente. Jesus é Deus. Esse é o tema do Evangelho de João. Então todo o livro de João gira em torno disso: Jesus é Deus, E é a afirmação do versículo 1, que nós até estamos decorando aqui na igreja. Vamos falar juntos? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o Evangelho de João, durante todo o livro, ele, para provar essa premissa inicial do versículo 1, capítulo 1, João vai mostrar isso de várias formas, mas basicamente vai pegar duas linhas de argumento. Jesus é Deus, e os milagres que Jesus realiza provam, são sinais de que Jesus é Deus. Nós vamos estudar cada um dos milagres de Jesus no Evangelho de João. E é curioso, tem muitos milagres que Jesus realizou que só acontecem no Evangelho de João. É interessante, nós vamos ver isso, muitos, E a segunda premissa para provar que Jesus é Deus, para provar essa premissa inicial aqui, a segunda afirmativa dele são os discursos de Jesus, as afirmações de Jesus, que também a maioria delas só acontece no Evangelho de João. Tem algumas que se repetem nos outros evangelhos, mas João, até de forma curiosa, não é chamado Evangelho sinótico como os outros três por causa disso. João afirma: Jesus é Deus,
e os milagres são sinais, provas que Jesus é Deus. E afirma também, os discursos e afirmações feitos por Jesus aqui no Evangelho provam que Ele é Deus. Aqui teremos vários discursos bastante interessantes, exclusivos do Evangelho de João, inédito com relação aos outros evangelhos, que vão levar para esse ponto: Jesus é Deus, né? Por exemplo, aqui Jesus vai ter uma série de afirmações alternadas, que ele pega quando Deus fala com Moisés, lá em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus: mas eu vou lá para libertar o povo do Egito, e quem eu vou falar com eles que me enviou? Aí Deus pega uma afirmativa lá e fala assim: ó, eu sou, me enviou a vós outros. Quando chega no Evangelho de João, João se apropria dessa afirmativa, né, nos discursos de Jesus, e vai repetir isso. Jesus falando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, né? E ele vai seguindo esses eu sou aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a verdade que liberta, eu sou a videira verdadeira. E cada um dos milagres e cada um dos discursos apontam para uma única verdade: Jesus é Deus. E quem recebe Jesus recebe a vida de Deus, a vida em abundância, a vida verdadeira, a vida que vale a pena, ok? Então, essa é a premissa inicial. Foi sobre isso que nós tivemos discutindo na semana passada. E agora, já aqui no capítulo 1, João vai apresentar também uma tríade, ou um tripé, que sustenta toda a teologia bíblica: criação, queda e redenção. A Bíblia inteira gira em torno desse tripé: criação, Deus criou todas as coisas; queda, o homem caiu, se afastou de Deus; e redenção, Jesus veio para redimir a humanidade. E aqui no nosso texto inicial, já no capítulo 1, João já vai apresentar isso para nós. Então vamos caminhar no texto aí, né? Como é estudo bíblico, nós vamos versículo por versículo. Então, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, ele vai começar aí o primeiro dos três pés desse tripé, né? Jesus como autor da criação. Então ele vai mostrar aqui do versículo 1 até o versículo 7, tentando mostrar já no começo que Jesus é o autor da criação. Eu queria que a igreja abrisse para mim aí, ó, Colossenses 1, versículo 15 e 16, nós vamos ler daqui a pouco. Mas olha então, no versículo 1, ele já começa falando aqui, ó: no princípio era o verbo, né? Em arque, ó, logos, né? Em arque, né? Que aparece aí, ó, no princípio, em arque. Quem gosta da Marvel vai lembrar da pedra arque, que aparece muito no filme da Marvel, né? A pedra do princípio lá, que acontece. Quem gosta de Senhor dos Anéis, vai aparecer essa pedra também. Muitas vezes aparece uma pedra, tanto no filme da Marvel, quanto nos livros de Nárnia, quanto no Senhor dos Anéis. Sempre tem uma pedra especial. É essa pedra aqui, ó, no princípio, né? A pedra fundamental, a pedra angular. Essa palavra aqui, ó, no princípio, é essa pedra, ó, em arque, no original grego, e aponta para essa pedra fundamental. E aí fala: era o verbo. O que significa isso? Revela aí, ó: Jesus é a pedra fundamental que estava lá no princípio, antes da criação, antes de criar o tempo, lá na eternidade, com Deus. Jesus, ele é pré-existente. Jesus existe antes de todas as coisas. Antes de você existir, Jesus já existia. Amém? Ele é o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é antes de todas as coisas. E ele afirma: e o verbo era Deus. Jesus é Deus.
e ele vai passar o restante do livro todo tentando provar isso, né? Ou provando, né? De uma forma bem clara, definitiva, peremptória: Jesus é Deus, né? Significa aqui, quando eu falo assim, ó, o verbo, a ideia verbo aqui é uma ideia de movimento. Jesus, ele está sempre agindo. Lembra lá do Salmo, quando fala que Deus não dorme, Deus não dormita, não cochila, Deus não se cansa. Ou então você vai lembrar aí de Isaías 64:4, quando fala que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. É essa ideia aqui de movimento. Jesus é a ação de Deus, o movimento de Deus, né? Jesus estava lá no princípio, se movendo, agindo, criando todas as coisas. Tudo que foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Jesus estava lá se comunicando com Deus, comunicando com as pessoas na criação. Então, essas duas palavras são muito importantes, vão repetir muito aí. No princípio, Jesus estava lá. No princípio aqui é antes da existência do tempo. E quando fala era o verbo, porque Jesus está sempre ali. Às vezes você está orando, está esperando, às vezes você já desistiu de algum pedido, mas Jesus continua trabalhando em seu favor. Amém? Isaías 64:4, e tem essa ideia. E o Salmo também, 127, 121. Mas vamos caminhar mais aqui, não, a gente lê isso aí, olha. Colossenses 1, versículo 15, 16, que vai confirmar essa afirmativa inicial do Evangelho aí no capítulo 1. Vamos ler numa só voz? Colossenses 1, versículo 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Então agora volta lá no capítulo 1 de João, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entenderam? Então João está afirmando: Jesus é Deus, ele existia antes de todas as coisas, ele é o verbo, é aquele que se movimenta fazendo as coisas do Pai, estava lá no princípio junto com Deus. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. A religião cristã, os evangélicos, os católicos, são as únicas religiões no mundo que acreditam nisso aqui, doutrina da Trindade. Há um só Deus, e esse Deus subsiste em 3 pessoas. Jesus estava lá no princípio com Deus, e ele é o próprio Deus. Somente a religião cristã, evangélica, e os católicos também acreditam nisso. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas com funções diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho. São 3 pessoas, mas é um só Deus. O Deus Pai, Criador de todas as coisas, o planejador. O Deus Filho, aquele que veio à terra, se encarnou, o Redentor, o executor da obra divina, aquele que vai criar o que o Pai planejou. O Pai idealizou, o Filho vai executar. E o Espírito Santo, Consolador, o capacitador. Os 3 são um, 3 pessoas distintas,
funções diferentes, mas um só Deus. Jesus é Deus, como Deus Pai e como Deus Espírito Santo. Muitas outras religiões não reconhecem Jesus como Deus. Muitas religiões falam que Jesus é a principal criação de Deus. Jesus não é a principal criação de Deus. Jesus não é a maior criação de Deus. Jesus não é a perfeita criação de Deus. Jesus é Deus, Criador, Senhor, soberano, pré-existente, Criador de todas as coisas. Amém? Então Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas vamos caminhar mais. Versículo 4. A vida estava nele. Isso aqui é importante. A vida estava nele. João vai trazer essa ideia o tempo todo. A vida está em Jesus. Abra aí a sua Bíblia, 1 João 5. Só para a gente ver um detalhe aí, versículo 12, versículo 13. A vida estava nele. Jesus é o autor da vida. Ele é o criador da vida. Ele é o doador da vida. O Pai é o criador de todas as coisas, o idealizador, o planejador, mas é Jesus o executor da vida. Ele é aquele que faz a vida acontecer. 1 João 5, versículo 12 e 13. Eu não vou ler não, peço aos irmãos que leiam para mim. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12 e 13. Quem abriu, por favor, leiam aí o início para mim. Podem ler. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas foram escritas para que você saiba que você pode ter a vida eterna. Amém? O Evangelho de João gira em torno disso, as cartas de João também. Então, primeiro ele afirma que Jesus é Deus. Segundo, ele afirma que tudo que acontece porque é Jesus que vai fazendo. Depois ele vai falar que a vida está em Jesus. Se você tem Jesus, você tem vida. E quando ele fala vida aqui, irmãos, não é essa vida biológica que nós estamos vendo. Depois nós vamos entrar mais nisso mais para frente, vai falar muito sobre isso, né? Ele está falando de uma vida eterna, uma vida em abundância. Isso não tem a ver com bens materiais, mas às vezes pode ter também. Não está negando bens materiais, mas é uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida que vale a pena, uma vida que realmente você sente prazer em viver. Tem muitas pessoas hoje que, apesar de ter uma vida biológica, não estão vivendo. Algumas pessoas poderiam muito bem fazer parte daquela série, o Walking Dead, né? Estão apenas passando por esse mundo. São mortos vivos, misericórdia. Eu vou falar mais, talvez algum não vai concordar, mas eu vou falar. Alguns crentes também já receberam a vida, mas não estão vivendo a vida que vale a pena. Eles têm a vida, mas a vida está apagada e estão levando a vida, né? Como aquele grande cantor brasileiro, né? É brincadeira, viu? Foi uma aspa aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vai levando, mas não é assim, irmãos, né? A proposta de João é: Jesus é Deus. E eu vou provar, João, né? Vou provar que Jesus é Deus através dos milagres, do seu discurso. E quando você recebe Jesus, você recebe a vida de Deus, uma vida em abundância, uma vida que vale a pena, uma vida que realmente dá prazer de viver. Ok? Mas vamos caminhar mais. No versículo 5, vai trazer outra afirmativa que vai se repetir várias vezes no Evangelho. Né? Olha aí o versículo 5. A luz resplandece nas trevas. O versículo 4 antes, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida está em Jesus, a luz também está em Jesus.
não é iluminação física. Está falando luz aqui, é um sentido espiritual. Depois ele vai esclarecer isso em outros capítulos mais para frente. Mas eu queria que você entendesse isso. Luz aqui tem a ver com orientação, esclarecimento, entendimento. A luz, Jesus é a luz, aquele que te ilumina e te orienta, né? Como pai, como mãe, né? Na hora de uma prova, na hora de um concurso, na hora de uma decisão, na hora de uma aprovação, de uma tentação. Jesus é a luz, aquele que vai te iluminar e orientar. No versículo 6 e 7, aí parece que ele dá um parêntese e apresenta uma outra proposta aqui, antes de seguir com os seus argumentos em favor de Jesus como Deus, né? Aí ele vai apresentar João, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Por que abre esse parêntese aqui para falar de João? Porque João, aqui é João Batista, o primo de Jesus, ele é o precursor de Jesus. É aquele que veio antes de Jesus, apontando, falando, anunciando Jesus. Entende? Este João aqui não é o João autor do Evangelho. Este João é João Batista, primo de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, e aquele que vai mostrar Jesus para pessoas, né? E João é aquele que vai batizar Jesus. João tinha o seu grupo, mas ele mesmo se submete a Jesus, entrega tudo nas mãos de Jesus. É João que vai falar aquela frase que todo pastor deveria decorar e falar todo dia: convém que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, todos nós deveríamos falar isso todo dia, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. É João. Por isso ele vai abrir esse parênteses aqui para falar de João. João não veio por conta própria, não tinha um ministério próprio, não tinha uma vontade própria. João veio com um único propósito: falar de Jesus, anunciar Jesus. Ele era o precursor de Jesus, né? E quando Jesus aparece, ele batiza Jesus, Jesus começa o ministério e ele sai de uma forma assim, dramática da história. Alguém lembra como é que João Batista saiu da história? Perdeu a cabeça, né? Misericórdia, né? E aí Jesus fala assim: olha, tem muitos homens e mulheres nesse mundo, mas nunca houve e nunca vai haver uma pessoa como João Batista. O menor no reino dos céus é maior que João Batista, mas aqui na terra nunca vai ter alguém maior que João Batista. Jesus que falou. O reino dos céus é diferente. Mas vamos caminhar, vamos continuar aí, né? Agora do versículo 6 até o versículo 11. Então, nesse primeiro momento, João está mostrando que Jesus é Deus, e aí vai mostrar o primeiro pé desse tripé aí, né, que é a criação. Jesus é Deus criador. Agora do versículo 8 até o versículo 11, ele vai mostrar o segundo pé, né, dessa tríade aí, né, a queda. Jesus criou tudo de uma forma maravilhosa. O homem foi colocado num estado de graça maravilhosa, né? Vários textos da Bíblia falam que foi criado, colocado por um pouco menor do que Deus. Governar toda a terra, maior que os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Os anjos estão a serviço do homem, mas o homem caiu de uma forma triste e vergonhosa. E o primeiro passo da queda foi isso aqui, ó: rejeitar Jesus, rejeitar o ensinamento, o mandamento de Jesus. Versículo 8, ele fala assim, ó: ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ele já está falando de João Batista, a saber, a verdadeira luz. Agora já está falando de Jesus, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Olha o versículo 11: veio para o que era seu e os seus não receberam. Primeiro momento, eles estão falando aqui do povo judeu, ok? O povo judeu
recebeu a lei, recebeu a revelação, as ordenanças, as ministrações, as cerimônias. O povo judeu era o povo escolhido, o povo da aliança, o povo do pacto, né? E eles aguardaram 4.000 anos, colocando o total aí, aproximadamente, a vinda do Messias. E ele veio. E eles o rejeitaram, o negaram, desprezaram, cuspiram nele, né? Zombaram dele e o crucificaram. Graças a Deus ele já saiu da cruz, né? Está falando do povo judeu. Jesus veio para o povo judeu e o povo judeu não recebeu. Mas, teologicamente, você pode ampliar para duas outras áreas. Quais? Adão e Eva. Todo dia, Deus vinha na virada do dia, que nós entendemos que é o próprio Jesus pré-encarnado, conversar com Adão e Eva. Eles tinham uma ordem, eles tinham que obedecer uma coisa. Tinha um jardim do Éden maravilhoso, eles só tinham que obedecer uma coisa: não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só uma coisa eles tinham que obedecer. Eles tinham que obedecer. E eles desobedeceram. Misericórdia, né? E aí, quando na virada do dia, Deus vem encontrar com eles. Eles estavam lá escondidos, vestidos de folha de bananeiro, né? Caíram da graça lá, né? Do estado de inocência. Caíram do estado de inocência que eles estavam. E aí, a queda deles afetou todo mundo. Afetou o povo judeu, afetou a mim e a você. Que nós também, como criaturas de Deus, vendo a maravilhosa obra da criação de Deus, tantas coisas que testificam de Deus, nós também, dia a dia, não rendemos glória devida a Deus. Deus te criou, Deus cuidou de você, usou sua mãe, usou médicos, usou professores, mas Deus estava por trás de tudo. E nós crescemos, nos afastamos de Deus, desprezamos, né, a obra de Deus, né? Então, está falando aqui do povo judeu, mas está falando de Adão e Eva, está falando de mim e de você. As pessoas afastadas de Deus vivem no mundo de trevas, cegueira, ignorância espiritual e principalmente rebeldia, desobediência, né? O mundo pertence a Deus, mas o mundo não glorifica como Deus. Veio para o que era seu, mas o seu não o reconheceu. Antes o rejeitavam, desprezavam. Jesus sempre existiu no mundo. Ele existe antes da criação do mundo. Ele é o criador do mundo, o sustentador do mundo, o doador da vida. É Jesus, irmãos. Irmãos, presta atenção no detalhe. Se não fosse por Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Se Ele retira a sua mão, se Ele retira a sua graça, o mundo acaba. Os cristãos são sustentados pela graça de Deus? Sim. Os não cristãos também. Tanto cristãos quanto não cristãos dependem da graça e da misericórdia de Deus. Porque se Deus tira a sua mão desse mundo, esse mundo acaba. Só que no nosso caso, os cristãos são alvos de uma graça especial. Nos é dado entendimento para conhecer a revelação especial de Deus, que são as Escrituras Sagradas, e nos é dado o Espírito de Deus, que testifica, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, amém? Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo isso só existe por causa de Deus. Mesmo assim, as pessoas não reconhecem como Deus, não obedecem, estão em trevas, cegos, ignorantes, e às vezes, não poucas, preferem adorar a criatura ao invés do Criador. E isso é o que nós chamamos na teologia de queda. A queda da raça humana, a queda do homem. Jesus vai entrar na história aqui para mudar. E aí nós vamos para o último ponto, que é a redenção.
criação, queda e redenção. Ok? Versículo 12 ao 14. Vamos ler também, responsivamente. Me ajuda aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória agora como do unigênito do Pai. Aqui começa a redenção da história da humanidade, né? Começa aqui em Jesus aqui. Então está mostrando aqui, irmãos, Jesus ele veio de uma forma consciente, racional, decidida, obediente. O Pai nunca forçou Jesus a vir. Ele veio por amor, se entregou por nós por amor, morreu em nosso lugar por amor. Os homens, né, o prenderam, zombaram, cuspiram, escarneceram. Mas nada disso aconteceu fora da vontade de Jesus. Quando ele estava na cruz, alguns irmãos vão lembrar, enquanto escarneciam dele, cuspiam nele, zombavam dele, aí um dos alunos disse: ah, se você é Deus, sai dessa cruz, salva-te a ti, salva a nós, né? Liberta. Jesus falou assim: ó, se eu quisesse eu poderia, ele já tinha falado isso com os apóstolos, né? Poderia chamar os anjos e resolver isso tudo num segundo, mas eu vim com esse propósito de sofrer, morrer, pagar a nossa dívida com Deus e nos redimir do pecado e da condenação do pecado, que é o inferno. Então, na teologia, nós chamamos isso de redenção, uma entrega voluntária, consciente, obediente, determinada, que Jesus faz em nosso favor, mesmo sendo nós pecadores, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida com Deus e nos redimiu do pecado e da condenação do pecado, que é o inferno. Ok? Então nós vemos no versículo 12, né, que é o resumo da teologia da redenção. Vamos ler o versículo 12 novamente? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando alguém recebe Jesus, ele recebe o poder para se tornar filho de Deus. Ele é retirado desse mundo de pecado. O pecado não tem mais domínio sobre essa pessoa, ainda que nós sejamos pecadores. E ele é colocado no reino do Filho do amor, no mundo espiritual. E aí, irmãos, a redenção, ela é meio complicada para quem não é crente, porque ela começa a viver um paradoxo. Nós começamos a ter duas vidas e dois mundos. Quando você recebe Jesus, você tem a vida biológica que vem do seu pai e sua mãe. No capítulo 3, quando nós estudarmos sobre Nicodemos, nós vamos aprofundar mais isso. Mas aí você tem a vida biológica que vem do pai e da mãe, e tem a vida espiritual que vem de Jesus. Então, dentro do cristão, se você já recebeu Jesus, você tem duas vidas na sua vida. A vida biológica veio do seu pai, da sua mãe, vai morrer, vai acabar. E a vida espiritual, que começa no dia que você aceita Jesus, e essa vida nunca mais vai se acabar. Ela vai passar pela morte, vai superar a morte, vai vencer a morte e vai continuar lá na eternidade. E como cidadãos também nós vivemos uma duplicidade. Tem esse mundo que jaz no maligno, esse mundo corrupto, não estou falando de política aqui, esse mundo dominado pelo pecado, né? E tem um mundo espiritual. O cristão, ele faz parte desse mundo como cidadão, mas ele faz parte de um outro mundo espiritual. Nós somos cidadãos dos céus. O céu invade a terra.
Irmãos, prestem atenção no detalhe. Ao mesmo tempo, nós vivemos dois mundos aqui. Tem um mundo criado por Jesus e tem um mundo espiritual onde nós vamos viver para sempre. Ao mesmo tempo. Lembra quando lá no profeta Eliseu havia uma guerra entre os reis e aí o Geazi começa a reclamar e chorar e murmurar, fala assim: nós vamos morrer. Aí Eliseu faz uma oração assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí ele viu que tinha um mundo espiritual ao redor. João vai falar sobre isso. Essa vida em abundância não significa que nós vamos sair desse primeiro mundo, mas significa que vivendo nesse mundo nós vamos estar conectados ao outro mundo. Uma vida em abundância, uma vida que vale a pena. Mas essa vida não se consegue com o nosso nascimento biológico. Olha o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa vida espiritual, essa segunda vida, esse mundo espiritual acontece no dia que você recebe Jesus no seu coração. Você não está livre dos problemas desse mundo, mas você vai receber graça suficiente para superar os problemas deste mundo, viver acima dos problemas deste mundo. Ninguém nasce nesse mundo espiritual ao nascer biologicamente. Esse mundo espiritual acontece quando você recebe Jesus no seu coração. O nascimento na família de Deus não é na hora do nosso nascimento biológico. O nascimento espiritual é na hora que você recebe Jesus no coração pela fé. E um detalhe, antes que alguém pense, Jesus não faz acepção de pessoas. Não depende da raça, do status, da educação, mas depende unicamente de uma coisa: receber Jesus no coração pela fé. E aí o processo da redenção começou. E aí a glória de Deus se manifesta, tanto em Jesus quanto na sua vida. E aí a gente encerra com o versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando você recebe Jesus, a glória de Jesus passa a fazer parte de nós. Lembra de Moisés, que às vezes ele ficava lá na presença de Deus? Quando ele saía da presença de Deus, a glória de Deus refletida no rosto de Moisés era algo tão grandioso, tão maravilhoso, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Essa mesma glória está sobre nós hoje. O apóstolo Paulo fala que é o perfume de Cristo. João vai falar que é uma vida em abundância. Mas no dia a dia você vai encontrar pessoas que vão falar assim: você é diferente. Você é crente? Por que você é diferente? É o perfume de Cristo, é a glória de Deus refletida em nós, ainda que meio abacalhado em alguns de nós às vezes, né? Mas está ali o perfume. Às vezes o perfume está meio contaminado com o mau cheiro, mas o perfume está ali. Às vezes a glória está meio desvanecida, igual quando Moisés demorava a voltar à presença de Deus, mas a glória está ali. E por isso, irmãos, que às vezes você está num lugar, ninguém te conhece, alguém olha para você e fala assim: você é diferente. É o perfume de Cristo, é a glória de Deus. Você é crente? Você está ali doido para ficar escondido, sem ninguém saber que você é crente? Aí alguém vira e pergunta, né? Então, irmãos, cada pessoa redimida traz a glória de Deus refletida. A glória de Jesus que habita em nós, reflete em nós. Então, João está aí, é isso que nós vamos ver. Então, para concluir, eu queria deixar 3 aplicações ou pensamentos para a gente encerrar aqui, ó. Primeiro, o propósito de João no evangelho que ele escreveu, que é diferente dos outros 3 evangelhos. O propósito de João é deixar claro que Jesus é Deus, e
levar as pessoas a esse conhecimento de Jesus como Deus, e receber Jesus como Deus, e receber a vida de Deus que está em Jesus. Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro para nós. Segundo, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era Jesus executando. Era Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Lá Jesus começou a criação material. E agora aqui em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus está começando a criação espiritual. Em Gênesis 1:1 ele começa a criação material. Em João 1:1 ele traz a ideia da criação espiritual. Nesse meio tempo teve a criação, teve a queda, e agora Jesus traz a redenção. E a última aplicação aqui: a glória de Deus se revela plenamente em Jesus, e de uma forma inferior, opaca, ela é refletida naqueles que recebem Jesus. Eu e você. Amém? Então esse é o nosso estudo de hoje aí. Vamos orar?